Olá amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre uma notícia bem interessante, né? O Banco Inter lançou recentemente aí dois índices para monitorar tanto os fundos de tijolos quanto os fundos de papel, fundos imobiliários de tijolos e fundos imobiliários de papel, e pretende lançar um ETF de fundos imobiliários aí em janeiro de 2020, tá? Nesse vídeo eu vou comentar com vocês as minhas impressões e mais ou menos como seria o funcionamento desses fundos. E se você tem interesse nesse assunto e é novo aqui no canal, peço que antes deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e após a vinheta, vamos para o conteúdo. É isso aí, amigos, vocês não entenderam errado, tá? O Banco Inter disse que pretende lançar dois ETFs aí sobre fundos imobiliários e eles seriam basicamente replicando dois índices que a empresa recentemente lançou aí na sua plataforma e pretende disponibilizar ao público o mais breve possível, entenda-se janeiro de 2020, tá? Esses dois índices seriam o índice de fundos imobiliários de tijolos, tá? O IFE. No entendimento da empresa, o fundo de tijolos serão aqueles que têm 2/3 ou mais aí do seu capital destinado para investir em imóveis para alocação. Eles compram imóveis e alugam para determinados fins, para variados fins. E o outro índice de fundos imobiliários de papel, o IFID, ele seria então para fazer a mesma coisa analogamente para fundos de papel, que seriam aqueles, segundo a empresa, 2/3 ou mais aí investindo em títulos relacionados à dívida imobiliária, como CRI, CRAs, né? Tá? Esses índices eles usam um histórico desde o ano de 2014, tá? Buscando aí a performance desses referidos fundos com relação a uma série de aspectos que nós vamos falar ao longo desse vídeo, tá? E então haveria dois ETFs, cada um seguindo aí a performance de cada um desses dois índices. Então, basicamente o ETF, né, o mais conhecido de nós, aí, o BOV11, por exemplo, ele replica um índice, o índice Bovespa, tá? Então, ele pega lá a carteira do índice Bovespa e investe nos ativos que estão no índice Bovespa, seguindo mais ou menos a proporção que eles aparecem lá, tá? Por isso que o desempenho aí do BOV11 ele é bem próximo ao índice Bovespa, tá? Mas é por óbvio, até por uma questão de escala, há alguma discrepância. Sendo assim, se os ativos que compossem cada um desses índices tivessem valorização, esse ETF, né, basicamente, ele teria uma valorização. E se eles se desvalorizassem, o ETF também teria uma desvalorização bem próxima. Esses índices aí terão como base o retorno total, ou seja, a valorização da cota e os dividendos, ou seja, de forma que ele não fique se focando apenas no rendimento que você tem mensal, mas também no quanto a cota valorizou-se ou desvalorizou-se. Estes dois índices aí vão usar 30 fundos imobiliários que estão já no IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários. Esse aí você pode pesquisar no Google facilmente, tá? E a ideia é que eles sejam trocados, né, sejam reavaliados a cada 4 meses, ou seja, é uma carteira, né, basicamente, desses 30 fundos de tijolos e 30 fundos de papel separadamente, que iriam ser mudados a cada 4 meses, seguindo a mesma lógica do IFIX, né, também, que é mudada a cada 4 meses, e a performance dele seria basicamente uma performance ponderada sobre o valor de mercado, ou seja, é aquele que tem maior valor de mercado? Não necessariamente. Segundo eles mesmos colocaram, seria um misto entre rentabilidade em relação ao valor de mercado, então não basta ter o maior valor de mercado, tem que dar um retorno bom proporcionalmente, tá? Vacância baixa, ou seja, eles estão com os imóveis, se for no caso de imóveis alugados, né? E se for os títulos de CRIs com vencimento em dia, né? Com percepção de recepção, né? Boa diversificação, seja no caso dos papéis ou no caso dos imóveis, e liquidez também considerável boa, né? Ou seja, é aquele que tem um bom volume de negociações no pregão ao longo do dia, não permitindo que a pessoa fique presa no ativo caso ela compre, tá? Então, eles vão avaliar aí dentro desse índice os fundos que atinjam todos esses critérios, serão 30 fundos, e comporão, vamos dizer assim, uma carteira do índice, né?
por um período de 4 meses e aí eles poderiam ser trocados. Tá? Já informaram que não vai ter FOFs, ou seja, fundos de fundos. O que seriam fundos de fundos? Seriam fundos que investem em outros fundos. Você paga aí para o gestor para que ele invista em outros fundos imobiliários e aí você está meio que delegando a gestão, né? Qual o lado ruim dos FOFs? Você paga 2 taxas de administração, diretamente a do fundo que você está entrando e diretamente de todos os fundos que ele está investindo. Qual é a vantagem? Você transfere aí a gestão para um gestor que é, em tese, um profissional mais habilitado e poderá fazer melhores escolhas que você. Nesse ponto, ele seria o equivalente aí a fazer um investimento num fundo de investimento em ações, né? Só que investimento em fundos imobiliários. Você não está escolhendo. Lá você não escolhe as próprias ações, ou você escolhe o gestor, né? E o fundo, aqui você não escolhe os próprios fundos, você escolhe o gestor e os fundos, tá? E a ideia aí que foi dada para criar esses índices foi até um comentário da Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Ela diz que os índices foram criados para que as performances dos fundos imobiliários fossem medidas de forma mais segmentada, o que é bem coerente, afinal de contas, fundos de tijolos e fundos de papel têm rendimentos, valorizações e desempenhos muito variados de acordo com a economia e o momento que nós vivemos, né? Um momento de queda da taxa Selic, de redução da taxa de juros, ele prejudica, via de regra, os fundos de papel. Até tivemos aí alguns comentários junto com o colega Rui das Neves sobre a incoerência do MXRF pagar 9 centavos por ação, né, por cota, perdão, no momento de queda da taxa Selic, ou seja, ele aumentou aí o valor do rendimento que levanta uma pulga, né, leva uma pulga atrás da orelha, né? A gente até comentou que alguma coisa estava esquisita, realmente parece que está esquisito, mas via de regra, o que acontece em momentos de juros mais baixos é que aqueles títulos que se focam em papel e justamente se baseiam na taxa básica de juros têm uma redução do rendimento. Em contrapartida, em momentos de juros mais baixos, isso favorece o mercado imobiliário, consequentemente favorece aí os fundos de tijolos, né? Porque torna mais fácil os financiamentos, mais baratos os financiamentos, as aquisições, etc. e tal, tá bom? E aí os comentários que ela fez foi mais ou menos nessa linha, né? Os fundos de tijolos têm maior correlação com o mercado de ações, tá? Eles variam mais ou menos na mesma proporção. Os imóveis se valorizam com a queda de juros, a gente comentou isso aqui, e os fundos, né, eles têm o preço da cota mais volátil, né? Igual ao das ações, as ações não ficam muito fixas. Já os fundos de papel, eles têm a cota mais estável, não tem aquela variação brusca nem para cima nem para baixo, dão um rendimento basicamente padrão, como ela aqui cita, ela entende que são basicamente fundos de renda fixa, tá? Menos voláteis, um retorno mais baixo, principalmente com a queda de juros. Então o comentário que eu fiz foi esse, né? Com economia melhor, juros mais baixos, os fundos de tijolos sobem, tendem a se valorizar. E os fundos de papel, eles tendem a subir com momentos de instabilidade, fuga do risco, que não é o caso, né? Então, o momento agora, pelo menos para todos, né, de euforia, queda de juros, melhora da economia, redução da taxa de desemprego, os fundos de papel tendem a cair, né, no sentido contrário. Então faz todo sentido você separar os fundos de tijolos dos fundos de papel para ter essa noção do desempenho, tá bom? E para entender o desempenho não teria mistério, né? Seriam 2 índices, cada índice seria uma carteira sugerida, né? E o ETF se basearia aí, cada ETF se basearia numa das carteiras de um índice. Teria um ETF que se basearia na carteira do índice do fundo de tijolos e o outro na carteira do índice do fundo de papel. Seguindo aquela carteira, o desempenho seria bem próximo ao desempenho de cada um desses 2 fundos, respectivamente. Sendo então como se fosse um FOF, né, um fundo de fundos, com base no desempenho, né? Desempenho, resultado, retorno, né? Especificamente falando. Mas uma coisa que é bacana, né, que pelo menos aparentemente, ao contrário do BOVA11, ele pagaria dividendos mensais, tá? O BOVA11, por exemplo, não paga os dividendos que ele de fato ganha
eles são reinvestidos no fundo. Esse é o ETF BOVA11 e a maioria dos ETFs na bolsa, acho que quase todos, né? O Small 11, né, que é o ETF de Small Cap, seguem essa lógica. Esse ETF aqui, ele seguiria basicamente uma lógica diferente. Então ele seguiria o desempenho desses fundos, né, ou de tijolos ou de papel, pagariam dividendos mensais, teria uma taxa, né, de administração como outra qualquer. Então é isso. Basicamente você iria ter uma carteira flutuante, né, seguindo esse índice. Então é como se fosse um FOF, embora, né, não seja um FOF, né, seria um ETF, e que replicaria esses índices pagando um dividendo mensal. Então você poderia, de certa forma, ter uma tranquilidade a menos, porque eles iriam escolher os fundos para você e você iria acompanhar no relatório gerencial dos fundos quais fundos estão compostos na carteira daquele índice, tá? E aí, conforme fosse tendo evolução no panorama, alguns fundos poderiam entrar, outros fundos poderiam sair, não teriam FOFs, nem do de tijolos, nem do de papel, né? E teria aí à sua disposição uma escolha de uma carteira selecionada de fundos, tá? Então a ideia é que esses ETFs sairiam em janeiro de 2020 e que esses índices que já circulam no site do Banco Inter também estariam disponibilizados na internet nessa mesma época, janeiro de 2020, tá? Minha impressão sobre isso, de fato parece interessante, tá? Ter esses fundos, fundos ETFs, né? Chame do que você quiser, seriam ETFs quando surgirem na carteira, porque eles simplificariam o trabalho, né? Para aqueles que têm menos tempo de acompanhar o mercado, fariam o equivalente ao que os fundos de ações fazem com relação, por exemplo, ao investimento em ações nos fundos imobiliários. Ele pagaria dividendos mensais, tá? Então seria realmente o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? Agora, o que a gente poderia falar de ponto negativo é que, mal ou bem, o Banco Inter é uma instituição não tão grande como um grande banco, tá? Isso gera um risco sistêmico na carteira, afinal de contas, o ideal seria investir em boas carteiras, investimentos em carteiras melhores, mas isso poderia simplificar a vida de muitas pessoas, tá? Com certeza, isso reduziria aí o tempo de escolha de fundos. Você teria, por exemplo, um XPML, um HGRG, um HGLG, etc. e tal, vários FIIs na sua carteira sem ter o trabalho de estudar. Isso é um perigo também, né? Porque aí você está exposto justamente por não se informar, né? Bom, vai de cada um saber se isso vai valer a pena ou não. Era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Agradeço do fundo do coração. Se você é novo e gostou do conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais, além dos conteúdos parceiros que estão na descrição e inovação na tela, que são Guia Rápido do Mercado, 6 dicas para atingir a independência financeira, planilha de controle de ativos do Divino Júnior para controlar seus trades, orçamentos, seu investimento em renda fixa e variável, ter uma mão na roda na hora do imposto de renda, além do grupo privado, seu canal financeiro, com lives, conteúdos exclusivos, apostilas, grupo Telegram, grupo Facebook e muito mais. Também deixo o convite, caso você queira conhecer o canal da minha esposa, Tatiane Medeiros, o seu canal emocional, que trata justamente de questões emocionais que poderão te ajudar aí a investir melhor na bolsa de valores, controlar suas emoções e alguns assuntos afins, né? Não necessariamente também ligados à bolsa de valores. Se você quiser conhecer seu canal emocional, tem o link aí para os vídeos na descrição, mas é fácil achar também na guia de pesquisas do YouTube. Eu fico por aqui, um abraço no coração e até o próximo vídeo.